esteja orando pela essa caminhada do Felipe, né? É uma caminhada de estudo. É difícil. Eu, como um outro pai, né, fico todo orgulhoso, né, de saber que esse filho está buscando uma evolução maior para ser melhor usado pelo Senhor, né, para nos ensinar, né. Quem diria? Um dia que ele ia ser meu professor, né? Louvado seja Deus, né? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por todos os recursos que o Senhor tem levantado na vida do Felipe, Pai. Não só recurso material, financeiro, que é importante para a gente viver nessa vida terrena, mas especialmente, Senhor, o recurso humano. O recurso humano revestido pelo Teu amor. Ó Deus, como precisamos disso todos os dias da nossa vida. E obrigado, Pai, pelas pessoas que o Senhor tem aproximado da vida dele. Obrigado grandemente pela sua esposa, Sabrina, minha filha também, Pai. Eu reconheço isso. Obrigado pelo presente que o Senhor nos deu, Judá, Pai. Obrigado pela alegria que o Senhor trouxe ao coração do André, da Silvana, da irmã Ivete, da Juliana. E a nossa também, Pai. E que ele cresça em fé e sabedoria no Senhor. E usa o Teu servo nesse momento, Senhor, com a Tua palavra e com o Teu poder, Espírito Santo. Não só para que os nossos corações, os nossos ouvidos humanos ouçam, mas que a nossa vida responda ao Senhor. Com coragem, com ânimo e, acima de tudo, com obediência. Te agradecemos, ó Deus, no santo nome de Cristo. Amém. Amém. Bom dia, gente. Que bom estar aqui. Se você puder, abra sua Bíblia comigo para Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler metade do capítulo, Romanos 8, nós vamos de 1 a 27. Romanos 8, de 1 a 27. Amém? Todo mundo lá? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus.
Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos até aqui por agora. Senhor, nos guia, Pai. Pedimos mais uma vez, juntos, como família, clamamos, Espírito, guia-nos pela Tua verdade, guia-nos a toda a verdade. Abra o nosso coração, amacia o solo do nosso coração, prepara o terreno do nosso coração para receber a semente da Tua palavra. Que a gente acolha com mansidão e humildade a verdade da Tua palavra. Para que isso nos transforme, que isso nos encha de esperança, que isso nos mova a arrependimento do que a gente precisa abandonar e a coragem para agarrar aquilo que a gente está com medo de agarrar. Que o Senhor nos mova para arrependimento e coragem a partir da Tua palavra. Nós clamamos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, há alguns meses atrás, lá na Igreja Esperança, onde nós congregamos atualmente, nós celebramos o domingo do Pentecostes. Lá a gente segue o que se chama de calendário litúrgico, ou seja, o ano inteiro é dividido em estações, como por exemplo, talvez as mais famosas, né, a estação do Advento, que são 4 domingos que preparam para a chegada do Natal, e a gente entra na estação do Natal, que é a última e primeira estação de cada ano. E aí depois, enfim, a gente tem a estação da Quaresma, a estação, que alguns até pensam que é coisa de católico, né? Mas é, enfim, simplesmente uma parte do calendário litúrgico cristão, não somente católico, mas cristão. E aí depois da Quaresma a Páscoa, e depois da Páscoa a Pentecostes, depois o tempo comum, e assim vai. Cada estação do ano, cada época do ano a gente segue essas estações que celebram partes do Evangelho de Jesus. É como se cada parte do ano a gente estivesse caminhando atrás de Jesus pela sua história no Evangelho, né? A Quaresma, como eu acabei de mencionar, que assusta algumas pessoas protestantes, porque acham que é coisa de católico, a Quaresma nada mais é do que a lembrança dos 40 dias que Jesus caminhou pelo deserto, sendo tentado, lutando contra as tentações e resistindo no Senhor. Então essa é a Quaresma, os 40 dias de contrição e arrependimento do pecado, que leva à Páscoa, que aí, enfim, você conhece bem a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a gente celebra isso até a chegada do Pentecostes. E como eu estava dizendo, né, alguns meses atrás a gente estava celebrando esse domingo do Pentecostes, que lembra de Atos 2. Lembra disso? Do texto de Atos 2, quando Deus derrama pela primeira vez o Espírito Santo sobre toda a sua igreja, e todos são batizados pelo Espírito Santo ali, habitados com o Espírito Santo pela primeira vez. E a gente celebra aquilo, que é o nascimento da igreja. A igreja nasce quando o Espírito de Deus é derramado sobre todos os discípulos de Jesus.
E ali eu preparei uma mensagem de Pentecostes. Geralmente, o costume é que você pregue Atos 2, porque narra o primeiro Pentecostes. Mas naquele domingo eu fiz diferente. Eu falei para a igreja que eu iria pregar o Pentecostes, não o Pentecostes lucano de Atos 2, mas o Pentecostes paulino. E aí o pessoal ficou assim, Pentecostes paulino? Paulo fala do Pentecostes, né? Fala da versão dele do Pentecostes, que é justamente esse texto que a gente acabou de ler juntos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é o capítulo em que o apóstolo Paulo mais fala sobre o Espírito Santo, sobre o envio do Espírito Santo para a vida do cristão e o papel que o Espírito desempenha na nossa caminhada como discípulos de Jesus. Então, de certa maneira, eu faço essa brincadeira que hoje eu vou pregar para vocês também o Pentecostes paulino. Então, assim, a gente vai ter um contato um pouco diferente com o texto do que geralmente eu gosto de fazer. Geralmente eu gosto de expor todo o texto, né? Versículo por versículo, a gente vai caminhando por cada parágrafo do texto, tendo essa compreensão do texto bíblico juntos. Mas hoje eu vou fazer um pouco diferente. A gente vai voltar na narrativa bíblica e a gente vai caminhar olhando por um tema bem específico ao longo da narrativa bíblica. E aí quando a gente chega de novo em Romanos 8, a gente não vai olhar todo o texto, senão a gente não teria tempo para isso, mas a gente vai olhar para algumas partes desse texto que eu acabei de ler, com essa perspectiva que a gente vai colher pela narrativa bíblica. Faz sentido? A gente vai andar pela narrativa bíblica pegando uma lente. E aí a gente vai chegar em Romanos 8 e botar essa lente para enxergar algumas coisas em Romanos 8. Então vamos voltar na narrativa bíblica. Lá em Gênesis a gente tem uma revelação que muitas vezes passa despercebida por nós. Quando Adão e Eva são criados, eles têm acesso imediato, o privilégio do acesso imediato, em primeira mão, com intimidade, à presença gloriosa de Deus. Adão e Eva acessam com naturalidade, como se fosse a coisa mais banal e comum do mundo, porque para eles era comum. Desde o dia em que eles abriram os olhos pela primeira vez, eles tiveram contato e acesso à presença gloriosa de Deus. E isso os fez os seres humanos mais completos, felizes que já pisaram sobre essa terra, porque eles tiveram acesso imediato, em intimidade, à presença gloriosa de Deus. O que acontece em Gênesis 3? Em Gênesis 3, quando o ser humano cai perante a tentação de Satanás e eles comem do fruto proibido, o que acontece ali de fato? Eles não morrem imediatamente, certo? O que era prometido era que se eles comessem do fruto proibido, certamente morrerás. Eles comem, mas eles não caem do chão imediatamente, né? Eles continuam respirando. Eles morrem em outro sentido. Claro que depois de alguns anos eles morreram literalmente, eles morreram fisicamente. Mas imediatamente, assim que comeram do fruto proibido, eles morreram de uma outra forma, que não literalmente no corpo. Eles morreram no acesso que eles tinham à presença gloriosa de Deus. Quando Deus volta para o jardim, né, para passear pelo jardim no fim da tarde, ele pergunta: Adão, onde você está? Você lembra disso? E aí ele fala: a gente se escondeu porque a gente está nu. Aí ele: você estava... Caso vocês comeram do fruto que eu disse para não comer, enfim, vocês conhecem a história. E depois Deus derrama juízo sobre a serpente, deveria comer pó todos os dias da sua vida e viria um descendente da mulher para pisar sobre a cabeça dela. Depois ele dá juízo sobre a mulher, que as dores de parto dela se multiplicariam, e depois ele dá juízo sobre o homem, que com o suor do seu rosto ele colheria do fruto da terra, né? Gente, depois de derramar juízo sobre cada um dos 3 desobedientes dessa história, ele expulsa o ser humano do jardim. Você lembra disso? Eles são colocados para fora, eles são exilados da presença gloriosa de Deus. Antes disso, com muito carinho, com graça, Deus prepara vestes de um animal para cobrir a nudez deles. Deus sacrifica um animal. Você já parou para pensar nisso? Um animal precisou ser sacrificado para que Deus, com a pele desse animal, fizesse vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva. E aí sim, cobertos em sua nudez, ele os expulsou do jardim, ele os exilou do jardim. Mas você percebe que ao mesmo tempo isso é graça? Se Deus deixasse Adão e Eva no jardim, diante da sua presença gloriosa, o que aconteceria com Adão e Eva?
É isso que acontece com o pecado diante da santidade de Deus. O pecado não pode habitar na presença de Deus. Não como que se o pecado fosse uma criptonita que deixa Deus fraco. Tem muita gente que pensa nisso, né? Que Deus não suporta o pecado, no sentido de que o pecado é tão assustador para Deus que Deus fica com medinho, Deus se esconde do pecado, né? Ai, não peca na minha frente não que eu perco minhas forças. Não, é o contrário. Deus é tão santo, é tão santo, é tão santo, que o pecado simplesmente não tem condições de continuar subsistindo na presença de Deus. O pecado faz puff na presença de Deus. E para justamente Adão e Eva, como pecadores, não serem, virarem fumaça no jardim do Éden, Deus os tira de lá. Sai, 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 porque eu não quero destruir vocês. Eu quero restaurar vocês. Eu quero redimir vocês. Mas daqui a pouco, não agora. Por enquanto, sai, sai, sai. E é isso que acontece ali naquele exílio. Quando Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, eles são expulsos da presença gloriosa de Deus. E o que você lê na Bíblia a partir daí é uma narrativa que busca justamente ensinar para você que Deus está desejoso. O maior desejo do coração de Deus é restaurar o prazer do coração humano de habitar na presença gloriosa dele. Ele quer trazer eles de volta. Ele quer trazer eles de volta para a presença gloriosa dele mesmo, para que eles vivam em intimidade diante dele. E o que acontece depois disso? Aí a gente dá um salto bem grande na história. A gente pula a parte da história em que Deus separa um povo, os descendentes de Abraão, o povo de Israel, e por meio deles, lá em Êxodo, você vê Deus justamente mostrando assim, olha, eu quero que vocês sejam o meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. A gente vai habitar na presença um do outro. Só que para isso acontecer, a gente precisa tomar alguns cuidados. Porque senão vocês vão fazer, puf, vocês vão ser dizimados. Vocês vão deixar de existir se vocês vierem de qualquer jeito para a minha presença. Deus dá uma dica do que ele quer fazer. Assim que ele chama Moisés. Você lembra como é o chamado de Moisés? Moisés está pastoreando as suas ovelhas já com seus 80 anos de idade. Ele está pastoreando as suas ovelhas por uma área desértica. E aí, de repente, ele vê uma sarça pegando fogo. Ele vê um arbusto no meio do deserto que está pegando fogo, o que é extremamente comum. Pensa num arbusto seco, numa área desértica, com sol escaldante, o sol fica batendo naquela planta, muitas vezes acontecia um tipo de combustão espontânea, as coisas pegavam fogo assim, era normal. Então, Moisés vê aquilo, segue pastoreando suas ovelhinhas, mas de repente ele repara e horas depois aquilo ainda estava pegando fogo. Aí aquilo chama a atenção dele, e aí ele se aproxima. Como pode um arbustozinho seco pegar fogo constantemente, incessantemente, e continuar existindo, continuar ali, como se nada tivesse acontecendo? Ele se aproxima. Gente, a sarça ardente é a dica, é a pista que Deus dá para Moisés do que ele haveria de fazer com o seu povo. A gente é arbusto velho seco. Se a presença gloriosa de Deus vem sobre a gente, mas Deus está dizendo o seguinte: eu vou derramar da minha presença gloriosa sobre vocês e vocês não vão ser consumidos. Vocês vão ser sarça ardente. Vocês vão reviver. Vocês vão ficar mais verdejantes ainda quando o meu fogo cair sobre vocês. É isso que Deus está deixando de dica ali para Moisés. E é isso que acontece com o povo de Israel dali em diante. Sabe aquela parte meio enjoada que você não gosta de ler quando você está lendo a Bíblia inteira? Que você chega ali naquele... A primeira parte de Êxodo você gosta, né? É muita praga, é muito faraó, é correndo atrás, é muito mar abrindo. A parte legal, A parte de aventura. De repente, esse povo que atravessa o Mar Vermelho é liberto pelo Senhor, conduzido até o pé de uma montanha, um monte chamado Sinai. Eles lá, reunidos em volta daquele monte. Você sabe o que acontece com o Monte Sinai? Talvez você nunca teve a imagem na sua imaginação quando você leu esse texto. Mas o que acontece com o Monte Sinai? O Monte Sinai pega fogo, porque a presença gloriosa de Deus desce. As montanhas, na mente das pessoas daquela época, do Egito, da Mesopotâmia, os montes, as montanhas, eram lugares de
encontro com os deuses. Eles pensavam assim, que se eles subissem as montanhas, lá em cima, eles iam adorar as divindades e as divindades iam se sentir mais adoradas porque era mais perto do céu, né? É mais perto da casa dos deuses. Então as pessoas adoravam nas montanhas, se encontravam com as divindades nas montanhas. Gente, dessa vez, realmente, tem um Deus que desceu na montanha e ele veio se encontrar com o seu povo, com o povo que ele libertou com o braço forte da escravidão do Egito. E ali naquela montanha, Deus chama Israel para um encontro, né? Venham, venham. Só que você lembra da reação do povo? O povo fica aterrorizado. Eles ficam tremendo, eles ficam falando assim para Moisés, Moisés, vai lá você. A gente não tem coragem de subir nessa montanha. Vai lá você, depois, se você descer, você conta para a gente o que Deus está querendo. E é isso que acontece. Moisés sobe a montanha, fica 40 dias lá, e quando ele desce, volta com a palavra de Deus. Quando ele volta com a palavra de Deus, ele fala basicamente o seguinte para o povo. Deus quer ser o nosso Deus e Ele quer que a gente seja o seu povo. Ele quer morar no nosso meio. E olha, Ele me deu, inclusive, instruções de como Ele quer que seja a barraca que Ele quer que a gente construa para Ele morar no meio das nossas barracas. Você sabe que todo mundo estava morando em tendas, né? Eles estavam peregrinando pelo deserto, em tendas, em barracas. Deus falou assim, eu quero uma barraca também. Eu quero uma tenda para mim também, bem no meio das barracas de vocês. Eu quero morar no meio de vocês. E imagina o povo, né, assim, pode ser, acho que vai ser legal. Fala para ele que a gente topa. E Moisés volta para a montanha, passa mais 40 dias lá. Basicamente o que ele está dizendo é, Deus, o povo disse que fará tudo o que o Senhor ordenar. E aí ele volta de lá de novo. E quando ele volta, você sabe, ele traz aquelas leis, aquelas regras que você também não gosta de ler. Mas basicamente o que Deus estava dizendo em todas aquelas instruções, em tudo aquilo que a gente conhece como a Torá. Torá significa ensino, Torá significa instrução. Torá era basicamente Deus dizendo assim, olha, não peca para que você não seja consumido pela minha presença gloriosa e seja puro, fica longe daquilo que é impureza. Às vezes a gente mistura tudo na nossa leitura, na nossa mente, a gente junta tudo. A gente junta, por exemplo, irmãos terem relação sexual, como um pecado que Deus proíbe, com tocar num cadáver, ou tocar na menstruação de uma mulher. Você sabe que a lei falava sobre tudo isso, né? Eu estou citando exemplos da lei. E a gente junta, mas são diferentes, são coisas diferentes. Pecado é uma coisa, impureza é outra coisa. Não comer porco era a regra de pureza cerimonial. Não matar o seu próximo é lei moral, é questão de pecado. Mas Deus fala tudo junto, Deus dá o pacote completo, porque eles teriam que ser santos e puros para que Deus habitasse no meio deles. A ideia era assim, Deus vai passear no meio da nossa vila, da nossa aldeia, Ele vai passear entre as tribos de Israel, e Ele não pode achar no meio da gente mofo, Ele não pode achar no meio da gente lepra, Ele não pode achar no meio da gente excremento. Tudo isso tem que ser feito em lugares adequados. Se tem gente com lepra, precisa sair do acampamento. Se tem mofo, precisa raspar a parede. Se tem, entende? Tudo isso aí faz parte das instruções que Deus está dando, porque eu estou chegando aí. E quando eu chegar aí, eu preciso que vocês se preservem, porque senão vocês vão fazer puff. Eu quero que vocês não façam puff, eu quero que vocês existam, eu quero que vocês vivam e desfrutem da minha presença. Mas para isso, sejam santos, como eu, seu Senhor, sou santo. Fazendo sentido até aqui? Está acompanhando? Deus quer voltar. E a gente precisa se preparar porque Ele quer voltar. E aí você lê o Antigo Testamento e constantemente você vê pessoas fazendo puff. Você vê pessoas sendo consumidas pelo fogo da glória de Deus. Primeiro exemplo, ainda ali, na época da construção do tabernáculo, né? Nadab e Abiú. Eles entram no Santo dos Santos para oferecer fogo no incensário, só que eles entram de qualquer jeito, eles levam uma mistura de incenso que não é exatamente a mesma mistura que Deus tinha ordenado que fosse, com os ingredientes que Deus tinha ordenado que fosse. E aí eles são consumidos pelo fogo. Sai fogo da Arca da Aliança, gente. Sai fogo. Imagina a cena.
E eles são... Puf. Arão encontra seus filhos em cinzas. E a gente pode se revoltar com isso, né? Pensar, meu Deus, Deus é muito assim, a flor da pele, né? Não pode acontecer um negocinho que ele joga fogo do céu. Mas, gente, lembra, a gente está fora do Jardim do Éden. Quando, de repente, a santidade, o santo dos santos se aproxima da gente, era para isso daí ser a regra e não a exceção. A gente consegue dizer o nome das pessoas que foram consumidas pelo fogo da presença de Deus. A gente consegue contar nos dedos. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque está mostrando que é exceção. Deus demonstra o poder e a intensidade da sua presença gloriosa com exceções. Tem também aquele, você lembra quando Davi mandou trazer a Arca da Aliança de volta de uma tenda que ela estava para Jerusalém, né? Porque ele quer trazer ela para a capital da nação de Israel. E no meio do caminho o pessoal estava transportando aquilo do jeito errado, botaram numa carroça. Ele tinha ordenado que era para carregar nos ombros dos levitas. E eles não botam no ombro dos levitas, eles botam numa carroça, e no meio do caminho o boi tropeça, a Arca da Aliança ia caindo da carroça, e o nosso amigão lá foi segurar. E aí no que ele botou a mão, puf, Davi fica revoltado. Davi fica revoltado. Quem poderá habitar na presença do Senhor? A gente tem que mandar essa arca para outro canto, que ninguém chegue perto dela, porque senão vai todo mundo morrer. Deus é santo demais, Deus é puro demais, ninguém pode chegar perto. E ao mesmo tempo vê essa luta no coração de Davi. Ele escreve tantos e tantos salmos dizendo: quem poderá habitar na casa do Senhor? Meu coração grita, meu coração clama para habitar na casa do Senhor. Os passarinhos encontraram seus ninhos, né? Está todo mundo encontrando seus lugares. Eu encontrei os altares do Senhor, eu quero morar lá todos os dias da minha vida, mas não tem como. Eu peco e ele é santo, se eu me aproximo ele me queima. Então essa é a tensão do coração de Davi. Eu quero ser íntimo do Senhor, eu amo a presença do Senhor, mas a presença santa e gloriosa do Senhor me destrói porque eu sou pecador. Essa é a tensão que a gente vê acontecendo em todo o Antigo Testamento. Como seremos santos o suficiente, como seremos puros o suficiente para poder se aproximar da presença gloriosa do Senhor, para a gente poder voltar para o jardim do prazer da presença do Senhor. Aí a gente chega no Novo Testamento. E nas primeiras páginas, dependendo do evangelho que você está lendo, nas primeiras páginas do evangelho, João Batista diz o seguinte: eu batizo vocês com palha? Com o que, gente? Água. Mas virá aquele que os batizará com virá aquele que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Texto difícil. Muita gente luta para interpretar isso aí, porque é óbvio que ele está falando sobre Jesus. Eu batizo vocês com água, mas depois de mim virá aquele que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí tem gente que separa as coisas, né? Jesus batizaria, por um lado, com o Espírito Santo, e os justos, por exemplo, né? E os injustos ele batizaria com fogo, para destruição. Mas existe a possibilidade de você entender tudo como uma coisa só. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. O que a gente vê acontecendo em Atos 2? O que vem do céu? Vem o Espírito Santo com... Interessante. As línguas de fogo param sobre a cabeça de cada um dos 120 discípulos que estavam dentro daquele cenáculo. E eles morrem? São fulminados? Se tornam os novos Nadab e Abiú do Novo Testamento? Eles são sarça ardente. O fogo cai sobre a cabeça deles, o fogo desce do céu, a presença gloriosa do Senhor vem no meio deles e eles saem de lá vivinhos da silva, respirando e cantando louvores ao Senhor, declarando a glória do Senhor em línguas que eles nem foram ensinados a falar. Olha a beleza do que acontece em Atos 2. O Pentecostes é isso. O Pentecostes, você entendeu a narrativa que eu acabei de reconstruir aqui com você?
A tensão o tempo inteiro era essa: como o fogo do Senhor pode vir, como a presença do Senhor pode descer sem que nos destrua. Atos 2 é justamente a gente assistindo isso de camarote. Deus veio, a presença desceu, Ele derramou presença gloriosa sobre nós. O Espírito Santo não é isso? Não é a presença santa e gloriosa de Deus morando em nós? Agora, como é que a gente sai de Atos 2 para Romanos 8? Finalmente, né? A gente leu Romanos 8, foi para alguma coisa. E a gente vai entrar em Romanos 8 agora, é justamente para isso. Para entender como Paulo, como um rabi, não esqueça disso. Apóstolo Paulo era, antes de se converter como discípulo de Jesus, rabino. Ele era um rabi judeu. E como um bom rabi judeu, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Quando lhe foi revelado que Jesus, o Nazareno, assassinado pelo Império Romano, era de fato o Messias judeu, o verdadeiro Messias judeu, que ele estava esperando por anos e anos, era de fato Jesus. Aí ele pensou, peraí. O Messias esperado pelo povo de Israel, que Deus iria enviar, veio. E ele morreu. E ele não morreu assim, dormindo. Ele não morreu tropeçando. Ele morreu assassinado, executado, brutalmente, desumanamente em praça pública. Como é que pode? Como é que a gente vai amarrar as pontas? Como é que o Messias prometido por Deus foi consumido como o pior dos pecadores? Imagina Paulo parando para pensar. O Messias prometido por Deus veio. Ele foi santo e puro, guardou toda a Torá, e ainda assim ele foi consumido brutalmente como o pior dos pecadores. E aí Paulo foi revisitar tudo. Imagina Paulo tentando entender. Tá bom, eu creio, agora eu creio. Jesus apareceu ressurreto para mim, eu entendi. Ele é o verdadeiro Messias, o Filho de Deus. Morreu e ressuscitou dentre os mortos. Eu entendo, eu creio. Mas como que isso faz sentido perante todas as escrituras do Antigo Testamento? Como é que isso faz sentido? E aí ele liga os pontos, ele pensa, ele pensa, e aí ele escreve Romanos. E aí ele escreve Romanos 8. E aí a gente está diante de uma das pérolas que Paulo produziu em sua teologia. E eu quero te convidar mais uma vez a olhar comigo para o versículo 1. Como eu disse, a gente não vai ter tempo para ver versículo, mas vai tentar ligar alguns pontos diante de toda essa narrativa que a gente reconstruiu aqui na mente de Paulo. Romanos 8, versículo 1. E ele inicia com uma frase brutal. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Quem gosta de tatuagem é um bom versículo para se tatuar. Curto e resume uma das verdades mais centrais da Bíblia toda. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você precisa entender que, de alguma forma, para o pensamento de Paulo, Jesus é como se fosse É óbvio que ele entende Jesus como uma pessoa, tá? É óbvio. Mas, em certa medida, é como se Jesus fosse um lugar. Como se Jesus fosse um recipiente. E tem como você estar em Jesus ou fora de Jesus. Na mente de Paulo é assim, ou você está em Jesus ou você está fora de Jesus. O que ele está dizendo é que para os que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação. Portanto, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Faz sentido? Se você está fora de Cristo Jesus, então há condenação. Se você está em Cristo Jesus, não há condenação. É simples. O que isso parece? Você lembra quando lá no Êxodo, a presença gloriosa de Deus passeia no meio do povo, mas antes disso ele pede para os judeus passarem sangue do cordeiro no batente de suas portas? Aqueles que estão fora da casa com sangue no batente das portas experimentam morte. Os primogênitos morrem. Agora, os primogênitos que estão na casa com sangue no batente das portas vivem. Não há morte para os primogênitos que estão na casa com sangue no batente. É quase a reconstrução do mesmo versículo.
É como se Paulo estivesse pensando na mesma linha de raciocínio aqui. Aqueles que estão em Cristo, cobertos pelo sangue do Cordeiro, não experimentam condenação. Não experimentam, na linguagem de João, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, para que todo aquele que nele entre, não pereça, não sofra condenação, mas tenha vida eterna. Esse é o raciocínio de toda a Bíblia, gente. Ou você está em Cristo, ou não. Paulo segue dizendo, porque por meio de Cristo, versículo 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse pequeno parágrafo de apenas 4 versículos está dizendo para você o porquê que você pode receber a presença gloriosa de Deus e não virar fumaça. Ele está dizendo que Deus enviou o seu próprio Filho na semelhança da carne pecadora, a semelhança da gente. Só que ele não pecou. Agora, se ele se identificou com a gente, é mais ou menos, imagina assim, é como se ele se tornou compatível com a gente. É como se ele tivesse se tornado um copo que dá para a gente ser colocado como água. É como se ele se tornasse compatível. Ele veio à nossa imagem, ele veio como a nossa carne, gente como a gente, para que a gente pudesse ter identificação. É como se tivesse a quantidade certa de buraco na tomada e a gente tem a quantidade certa de pino. Entende? Mais ou menos isso. É como se a gente tivesse 3 pinos e ele se fez 3 buracos para que a gente pudesse encaixar. Mais ou menos essa a ideia. Ele se fez compatível, ele se tornou compatível com a gente, para que a gente pudesse ter conexão com ele. E aí o que ele está falando? Agora, por meio dele, a gente recebe o Espírito de vida. E a gente não mais vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, se eu vivo de acordo com o Espírito que eu recebo por meio dele, eu recebo justamente por meio dele a vida que ele viveu. Isso aqui pode ser um pouco complexo, mas vamos tentar tornar isso simples. Ele viveu a perfeição. Eu não vivi perfeição. Ele é perfeito, justo e santo. Eu não sou perfeito, não sou justo e não sou santo. Mas quando eu entro nele, quando eu sou inserido nele por meio da fé, eu creio nele como o meu Messias, eu sou mergulhado dentro dele. E é isso que o batismo significa também. Eu sou mergulhado dentro de Jesus. E aí o que acontece com ele, acontece comigo. A morte dele é a morte do meu velho homem. A ressurreição dele é a ressurreição do meu novo homem. Tudo que acontece com ele, acontece comigo. Agora, se ele é santo, justo e bom, porque eu estou nele, eu me torno o quê? Santo, justo e bom. Faz sentido que agora a presença de Deus pode vir sobre mim e não me consumir? Porque se eu estou em Cristo, eu sou santo, justo e bom. A presença gloriosa de Deus vai consumir alguém que é santo, justo e bom? Não. A presença gloriosa de Deus não vai me consumir, porque eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, já não há mais condenação para mim. Se eu tivesse a minha própria sorte, imagina Jesus como um telhado, um abrigo. Se você está debaixo dele, você está seguro. Se você não está debaixo dele, você está correndo perigo, você está à própria sorte. É mais ou menos isso. Quem não está em Cristo Jesus está debaixo dos seus próprios pecados e vai receber da parte de Deus aquilo que a própria pessoa faz por merecer. Agora, se essa pessoa corre para debaixo de Cristo, se abriga nele, se abriga no Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa está guardada. E ela se torna aquilo que Jesus é, santa, justa e boa. E recebe a herança que Jesus merece receber. E aqui a gente dá um pequeno salto. Queria mostrar para vocês o versículo. Aqui no versículo, a gente pode ir para o 12. Ele diz aí no versículo 12: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Agora ele está mostrando que tem um impacto na nossa conduta. Se eu não vivo mais pela carne, eu vivo pelo Espírito, então eu não sou obrigado a viver
de acordo com a sujeito à carne. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Gente, o que esses versículos estão dizendo é que a gente não apenas se torna abrigados em Jesus. É muito mais bonito do que isso. Não é só que Jesus muda o nosso status, que ele dá uma declaração formal, jurídica. Ele não escreve um documento em cartório sobre quem você é. Não é impessoal a esse ponto. É pessoal. É muito pessoal. Envolve relacionamento. O que ele está falando agora ele insere um outro exemplo na história, que é o exemplo da adoção. Ele está dizendo assim, agora vocês são adotados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus era o Filho unigênito de Deus. Agora Jesus é o Filho primogênito de Deus. Existe diferença entre ser unigênito e primogênito? Até a Ju nascer, eu era filho unigênito do André e da Silvana. Depois que a Ju entrou na família, eu mudei. Eu virei primogênito. É isso que acontece no Evangelho. Jesus sempre foi o Filho unigênito de Deus. Ele sempre foi o Filho único de Deus. Mas a partir do momento em que a gente entrou na família, ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. E aí eu quero pular com vocês para um texto que a gente não tinha lido antes, mas que é exatamente com isso que eu estou explicando. É lá o versículo, vamos ver o 28 a 30. Bem famoso isso aqui, você provavelmente já tem lido algumas vezes. 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você foi escolhido por Deus, predestinado por Deus antes da criação do mundo, para ser adotado dentro da família dele. Eu não sei quantos de vocês já têm vivido experiências próximas de famílias que adotaram crianças, enfim, de famílias que são adotivas, de filhos que são adotivos. A experiência da adoção, ela é complexa e até hoje muitas famílias têm resistência à adoção. Inclusive, muitos cristãos têm resistência a pensar em praticar a adoção e criticam famílias que adotam. Por quê? Porque não é natural. Não é sangue do seu sangue. Imagina, essa criança vem lá, sabe de que pai, de que mãe, vai saber o que está trazendo. Vai saber a bagagem, vai saber a herança amaldiçoada que está trazendo para dentro da sua casa. Você vai acabar com a sua vida, se você fizer isso. Você vai acabar com a sua família, essa pessoa que pode, né? E você sabe muito bem que o filho biológico é santo, bom e perfeito, né? O filho biológico não peca, o filho biológico é perfeito, o filho biológico ele não erra, ele sempre vai perfeitamente na escola, não é assim? Todos vocês que têm filhos biológicos sabem que filho biológico, quando é bebê, não faz cocô, ele não golfa, ele não chora, ele dorme a noite inteira. O filho biológico, ele é Einstein. O filho biológico te ensina as coisas. Você pergunta para ele, como que faz um bolo? Ele te explica a receita. Por quê? Porque o filho biológico é perfeito. O adotivo não. O adotivo é um ser, sei lá de que planeta que veio, né? É amaldiçoado, ele peca, ele briga, ele chora, ele chuta, ele xinga. Gente, filho é filho. Filho é filho. Mas para Deus é diferente. O Filho unigênito era santo, justo e bom. Agora os outros não. Os outros não. Imagina que ele é o único ser do universo que pode dizer assim, o meu filho biológico é perfeito e os outros não são. Ele é o único no universo que pode dizer isso. E ele é exatamente aquele ser do universo que mostra como é que se deve praticar a adoção com os piores pecadores do mundo. Ele vai atrás do pior
Ele vai atrás do pior e chama de filho. Bota na mesa, traz para casa e chama de filho. É exatamente isso que ele fez com você. Ele foi atrás do pior e te achou. Ele foi atrás do pior e te encontrou. E ele não te... Isso aqui não presta, não. Isso aqui... Olha. Ele te olhou bem no olho e falou: eu quero ser seu pai. Eu quero que você seja meu filho. E eu não vou te consumir. Eu vou te amar. E você vai viver comigo. Você vai andar comigo, a fim de que você seja progressivamente, de pouquinho em pouquinho, conformado à imagem do meu filho primogênito. É isso que ele faz com a gente. Ele faz com que a gente caminhe com Jesus tempo suficiente nessa estrada da vida, que a gente vai se parecendo com Jesus aos poucos. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. É aos poucos. E é justamente por ser habitado pelo Espírito. A gente leu isso alguns versículos atrás, ali no 15, quando a gente lê que o Espírito que ele faz habitar em nós não é Espírito que nos escraviza. É um Espírito que faz com que a gente clame Abba Pai. Ou seja, o Espírito Santo, quando habita na minha e na sua vida, dá para a gente certeza. Paulo diz também: o Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus e nos faz clamar Abba Pai. Nós podemos ter intimidade com Deus, de nosso Pai, saber que Ele nos ama terrivelmente, abundantemente, absurdamente, plenamente, porque o Espírito mora aqui. O Espírito Santo morando em nós faz com que cada vez mais a gente tenha certeza e sensação de ser amado. A experiência, não apenas aqui cognitiva, sabe, racional, mas a experiência mesmo. A gente sinta o que é ser amado. Eu não vou fazer isso com vocês agora, se a gente tivesse mais tempo eu faria, mas tem um exercício bom que você pode fazer aqui em Romanos 8. Você pode contar, quem sabe circulando com um lápis, todas as vezes em que a Bíblia diz Espírito ou Espírito Santo. Toda vez que Paulo fala em Romanos capítulo 8, você vai circulando, Espírito, 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 Espírito. E aí você faz a mesma coisa no mesmo capítulo com a palavra amor. E aí você vai circulando, amor, papapá. Você vai ver que o capítulo se divide em duas partes. Até uma parte ele fala Espírito, 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 Espírito. E aí ele para. E aí de repente ele começa a falar de amor, 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 amor. Até o versículo 27 ele só fala do Espírito. Do 28 para frente ele para de falar do Espírito, não aparece mais nenhuma vez, e ele começa a falar de amor. Mas não é como se ele estivesse separando o Espírito de amor, é justamente pelo contrário. Ele quer mostrar que quando você entende quem o Espírito é na sua vida, que o Espírito habita na sua vida, você passa então a entender o que é ser amado. Você passa então a experimentar o que é ser um filho amado de Deus. É sobre isso que se trata Romanos capítulo 8. Sobre ser habitado pelo Espírito e saber que você é amado por Deus. E ele termina com aquela parte brilhante e poética sobre como nada, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, você é amado por Deus como Ele ama Cristo Jesus. É sobre isso, Romanos 8. Esse é o Pentecostes paulino. É como se Paulo estivesse dizendo assim: o Espírito Santo é derramado para que você possa voltar à experiência de Jardim do Éden. Voltar a experimentar um Deus que te ama. Não um Deus que é fogo consumidor e te destrói. Não um Deus que te exila, mas um Deus que te acolhe. O Pentecostes é a reversão possibilitada pelo sacrifício de Jesus Cristo da nossa filiação com Deus Pai. É sobre isso. Se no final das contas a ideia de que a gente seja conformado à imagem de Jesus Cristo, eu quero que a gente termine com a leitura de um outro texto que mostra pra gente o que é então Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, cheio do Espírito Santo. Como é a vida, o dia a dia de alguém que parece com Jesus e que é cheio do Espírito Santo? Se você puder, abra sua Bíblia comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 4. A gente vai encerrar com a leitura desse texto. Lucas, capítulo 4.
Nós vamos ler do versículo 17 ao 19. Jesus entra numa sinagoga em Nazaré, a cidade onde ele nasceu, e diz o seguinte, versículo 17, Lucas 4, 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Este é o Filho de Deus, o Filho que era unigênito, mas hoje é primogênito. Este é Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo. E o que ele diz sobre ser Filho de Deus, cheio do Espírito Santo? É ser enviado. Ser cheio do Espírito como um Filho de Deus é ser enviado. É ser enviado em missão. E o que é ser enviado em missão? O que eu faço ao ser enviado nessa missão? Eu proclamo liberdade aos cativos, eu proclamo cura aos enfermos, eu proclamo evangelho aos pobres. E esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é um Filho de Deus, habitado pelo Espírito, cheio do Espírito e enviado. Com tudo isso eu quero dizer o seguinte: você é filho de Deus, certo? Se é que você tem o Espírito Santo, como diz Paulo. Se você tem o Espírito de Deus, então você é filho de Deus. Estou pressupondo que sim. Estou pressupondo que você realmente teve um encontro com a presença gloriosa de Deus por meio do Evangelho. E que o Espírito Santo de fato habita em você. Mas agora a gente precisa levar as coisas um pouco mais a sério, né? Porque enquanto eu for, sou filho amado de Deus, eu vou para a igreja todo domingo, que lindo, eu habito na presença do Deus glorioso todos os dias quando eu vou para o trabalho. É uma delícia acordar todos os dias da minha cama e falar: papai, Abba, pai. Não, você não tá nem riscando a superfície do que é experimentar, ser amado por Deus e ser cheio do Espírito Santo enquanto você não for. Enquanto você não arregaçar as mangas e proclamar um ano aceitável do Senhor. Enquanto você não for levar o Evangelho aos pobres. Enquanto você não for e libertar pessoas que estão em cativeiro. Enquanto você não for e levar cura aos enfermos. Enquanto você não experimentar isso que Jesus descreve, que é ser um filho de Deus cheio do Espírito Santo, você está um pouquinho longe do que é realmente a sensação, a experiência do que é ser um filho de Deus cheio do Espírito Santo. Porque ser um filho de Deus cheio do Espírito Santo é viver isso na missão, é viver isso em proclamação, é viver isso em autodoação. E é claro que eu não estou falando apenas em fazer isso fora das quatro paredes da igreja, porque isso precisa começar em algum lugar, e isso precisa começar aqui dentro. Se você tem dons espirituais e não está usando eles, e você sabe muito bem quais são, você está errado. Se você tem talentos e não sabe como casar, se lá fora, lá na sua casa, lá na academia, lá no seu emprego, lá na rodovia, lá na onde você vai, você sabe usar os seus talentos, você é uma pessoa extremamente talentosa, mas quando chega aqui você é um apático, você está errado. Você tem que começar a usar tudo que Deus te deu, aquilo que o Espírito Santo te concedeu como equipamento, como instrumento, como ferramenta para a obra do Senhor. E não é para que você seja reconhecido, para você receber uma estrelinha dourada. Você já recebeu todas as estrelinhas douradas que o universo tinha para te dar, porque você está em Cristo Jesus. Agora é botar para quebrar, não porque você quer ser alguma coisa, mas porque você já foi declarado filho de Deus. Agora é ser. Agora é ir e viver. Viva a vida em abundância que Deus já preparou para você. Seja cheio do Espírito, e ensina, e evangeliza, e ensina como a pessoa pode ser livre dos pecados em que ela está amarrada. Vá nas prisões libertar pessoas que estão em cativeiro. Vá aos hospitais proclamar cura àqueles que estão enfermos. Vai. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos diz: ide. Senhor, eu creio que assim como tantos missionários ao longo da história da igreja experimentaram o prazer de ser filho do Senhor, mesmo em martírio,
mesmo em situações de pobreza, de fome, de perseguição, eles experimentaram o maior prazer do mundo em seus corações, porque eles estavam sabendo que eram filhos amados. Eles estavam experimentando toda a riqueza do que é ser cheio do Espírito Santo quando estavam lá, em toda a entrega, no máximo da entrega. Deus, a gente quer experimentar um pouquinho do que é isso. A gente quer experimentar um pouquinho mais dessa autodoação, dessa entrega pessoal, para que a gente experimente o que é não ser nós, mas o seu Espírito em nosso lugar. Não ser a gente falando, mas ser o seu Espírito falando. Não ser a gente tentando reconciliação, mas é o seu Espírito conduzindo e gerando reconciliação. Por isso eu clamo, Senhor, que teu Espírito passeie nessa comunidade, que esse seu Espírito encontre os corações que estão cansados e reviva. Aqueles corações que ficaram machucados por outras pessoas, traz cura e reconciliação. Que haja libertação de perdão sobre as pessoas que feriram elas. Deus, eu peço que aqueles que sabem que feriram outras pessoas, busquem pedir perdão. Que haja humildade nesse coração e a pessoa saiba chegar lá e pedir perdão. Deus, eu clamo para que o teu Espírito Santo encha cada um dessa comunidade, do teu Espírito, para que ela realmente seja enviada. Para que essa comunidade seja uma comunidade em movimento, e não parada, mas em movimento, que está tocando, que está curando, que está ensinando, que está proclamando. Deus, nós clamamos para que teu Espírito Santo encha cada um dessa igreja, para que realmente experimente aqui o que é ser filho de Deus, filho amado e liberto do Senhor. Nós clamamos por isso. E louvado seja o Senhor pelo texto bíblico que nós lemos juntos, que ele possa ser um lembrete eterno e permanente em nossas mãos daquilo que o Senhor nos proclamou nessa manhã. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela paciência. Que Deus abençoe.